Sou corretora de imóveis. Semana passada, um cliente apareceu querendo comprar uma mansão à vista. Disse que o Pagani dele não cabia na garagem da atual. Era o meu ex-marido, o mesmo que declarou falência e me deixou com todas as dívidas do divórcio. Sou corretora de imóveis há quase 10 anos. Já lidei com todos os tipos de cliente, desde os casais empolgados comprando a primeira casa, até os milionários excêntricos que tratam uma mansão como se fosse um brinquedo novo. Mas nada me preparou para o que aconteceu na semana passada. Era uma terça-feira comum. Eu estava organizando as chaves no escritório quando o assistente da imobiliária me avisou que um comprador havia agendado uma visita de última hora. Disse que o homem queria ver apenas imóveis acima de 5 milhões de dólares e que pagaria à vista. À vista. Isso nunca acontece. Normalmente, clientes assim mandam advogados, consultores, gente intermediando tudo. Quando ele entrou, por um segundo, achei que minha mente estava pregando uma peça. O terno impecável, o sorriso confiante, o perfume que eu ainda reconheceria em qualquer lugar. Era Ethan Parker, meu ex-marido. O mesmo homem que, 3 anos antes, me deixou com uma pilha de dívidas, promessas quebradas e a sensação de que eu nunca mais confiaria em ninguém. Ele fingiu surpresa quando me viu, mas eu percebi o breve vacilo no olhar. Aquela hesitação rápida de quem não sabe se foge ou finge que está tudo bem. Disse apenas que não sabia que eu trabalhava naquela imobiliária. Eu respondi que ele parecia bem, considerando que, na época do divórcio, tinha alegado falência total. Ele deu um meio sorriso e soltou que as coisas mudaram, que agora estava investindo de novo. E que queria uma casa nova porque o Pagani dele não cabia na garagem da atual. Eu demorei um pouco pra processar. Um carro que custa mais do que todas as casas que vendi no último trimestre. O mesmo homem que me deixou lutando pra pagar o empréstimo do nosso antigo apartamento, agora estava comprando uma mansão à vista. Enquanto eu mostrava as fotos do imóvel, minha cabeça girava. Eu lembrava das noites em que ele chegava tarde, cheirando a cigarro e desculpas. Lembrava das ligações de cobrança, das contas no meu nome, das promessas de que tudo ficaria bem. E agora, ele estava ali, brincando de milionário, como se nada tivesse acontecido. Durante a visita à mansão em Beverly Hills, ele parecia mais interessado em se exibir do que na casa. Passava a mão nas superfícies, perguntava sobre o sistema de segurança, comentava que talvez fizesse uma garagem subterrânea, só para os carros de fim de semana. Eu tentava manter a postura profissional, mas por dentro, cada palavra dele me corroía. Em um momento, ele perguntou se eu ainda morava naquele apartamento pequeno. Fingi que não ouvi, mas o tom dele era o mesmo de antes, o de quem sempre precisava se sentir por cima. Respondi apenas que o mercado estava bom e que eu estava indo bem. Ele riu baixo, como se não acreditasse. Quando estávamos prestes a sair, ele me olhou de um jeito estranho e disse que queria fechar negócio o quanto antes, que confiava em mim. Aquelas palavras me fizeram travar. Confiar? Ele me fez perder tudo o que eu tinha. E agora vinha com esse tom calmo, quase carinhoso, como se fosse um jogo. Fingi um sorriso e disse que prepararia os papéis. Mas dentro de mim, algo se acendeu. Uma mistura de raiva, curiosidade e desconfiança. Eu precisava entender de onde vinha esse dinheiro. O homem que me deixara falida agora queria pagar 5 milhões de dólares à vista. À noite, sozinha no meu apartamento, não consegui dormir. Pesquisei o nome dele em sites de registros públicos, empresas, propriedades. Nada. Nenhuma nova companhia, nenhum investimento listado. Era como se o dinheiro tivesse aparecido do nada. No dia seguinte, recebi uma transferência de 200 mil dólares como sinal da compra. Tudo feito de forma limpa, sem intermediários. Ele usava outra conta, outro banco, mas o nome era o mesmo. Ethan Parker. Foi aí que percebi que ou ele estava envolvido em algo ilegal, ou estava prestes a repetir o mesmo golpe com alguém muito mais poderoso do que eu. E dessa vez, eu não seria a vítima. Na manhã seguinte, cheguei na imobiliária mais cedo do que de costume. Não consegui parar de pensar no depósito. 200 mil dólares. Feito com uma naturalidade absurda, como se fosse o pagamento de um jantar. Eu revisei o contrato várias vezes, procurando algum detalhe de estranho, mas estava tudo impecável. Nenhuma falha, nenhum indício de lavagem. Ainda assim, algo não batia. Passei o dia com aquela sensação de nó no estômago. Eu sabia que o Ethan não era o tipo de homem que dá a volta por cima. Ele sempre foi impulsivo, arrogante e incapaz de lidar com consequências. Quando as coisas começaram a desmoronar entre nós, ele dizia que estava com tudo sob controle, mas no fim, deixou o caos no meu nome e sumiu. Agora, de repente, estava dirigindo um carro que custa milhões e comprando uma mansão à vista. Não fazia sentido. Depois do expediente, dirigi até o endereço que ele mencionou como atual residência. Era um condomínio fechado em Bel Air, com seguranças na entrada. Usei uma desculpa profissional, dizendo que precisava confirmar dados para o contrato. O segurança checou a lista e me deixou entrar. O lugar parecia um showroom de ostentação. Carros esportivos, jardins perfeitos, mansões com mais vidro do que parede. Quando parei diante da casa dele, a primeira coisa que vi foi o Pagani azul estacionado na entrada. A pintura refletia o pôr do sol como um espelho. E ali, de pé na varanda, estava uma mulher. Jovem, loira, o tipo de beleza que parece ter sido comprada em prestações de cirurgias e bronzeamentos. Ela me olhou com desconfiança. Disse que o Ethan não estava e quis saber o motivo da visita. Respondi que era apenas uma questão de documentação. Quando mencionei o nome dele, vi algo mudar na expressão dela. Foi rápido, mas vi medo. Não surpresa, medo. Ela disse que ele voltaria tarde e que preferia que eu falasse diretamente com ele. E antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, simplesmente fechou a porta. Naquela noite, eu não consegui tirar o rosto dela da cabeça. Quem era aquela mulher? Uma nova esposa? Namorada? Sócia? Ou mais uma vítima do mesmo charme venenoso que me destruiu anos atrás? No dia seguinte, o Ethan apareceu novamente no escritório. Estava ainda mais confiante, quase eufórico. Disse que tinha adorado a mansão e que queria fechar no dia seguinte. Pediu para assinar os papéis o quanto antes. Quando perguntei se queria que o advogado revisasse, ele respondeu que não era necessário. Disse que confiava em mim. Essa frase me gelou outra vez. Tentei parecer calma, mas minha mente disparava hipóteses. E se aquele dinheiro fosse de outra pessoa? E se ele estivesse usando meu nome para alguma fraude? Lembrei do medo nos olhos da mulher da varanda e senti um calafrio.
Quando ele foi embora, decidi agir. Pedi ajuda ao Daniel, um amigo que trabalha num banco de investimentos. E se não quiser esperar a parte 2, pode assistir a história completa em meu canal do YouTube. Basta clicar em compartilhar e em mais, e depois clicar no link do YouTube, aqui no meu perfil, ou procurar o canal Viciado em Reddit no YouTube.